Saudações a todos. André Fonseca Miguel Lutoma falar para vocês, né? Estudante do curso de licenciatura em Matemática na Unilab e bolsista do RP sobre o projeto Física e Matemática. Nesta videoaula, nós vamos resolver questões, né? Referentes, no caso, a tudo aquilo que nós estudamos nas aulas sobre trigonometria, né? É o nosso conteúdo que está a ser trabalhado. Então, nas aulas nós vimos conversão, vimos relação, né? Ou então relações trigonométricas num triângulo retângulo, né? Nós vimos isso tudo, vimos como é que nós podemos determinar, por exemplo, a tangente, o seno, o cosseno e as outras relações trigonométricas, ou então outras identidades trigonométricas que nós estudamos. Pronto, então temos aqui um problema, né, para ser interpretado e encontrar aquilo que ele quer. A questão número 4 da nossa lista dizia o seguinte: um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus em relação à pista. Qual será a altura do avião quando percorrer 4.000 metros em linha reta? Prontos, eu vou aqui fazer uma pequena figura, né, só para nos ajudar a interpretar esse mesmo problema. Isso, né, vamos supor então que nós temos aqui um avião, né, ele vai fazer o seu voo, tá, nessa linha reta, né, e faz um ângulo de 30 em relação, né, à pista. Vamos supor que essa é a pista. Tá? E o ângulo que ele faz, no caso, é de 30 graus. É isso que o exercício diz, né? Então, vamos lá. Ele percorre uma distância, no caso, de 4.000 metros. É isso que ele diz lá na teoria. E quer saber qual vai ser a altura quando essa distância for alcançada, né? Que é de 4.000 metros. Queremos saber a altura. Ora, o que é que nós queremos saber? Isto, que eu vou chamar isso aqui de H, é a altura, né? Então, o que é que nós percebemos aqui? Que nós temos um triângulo retângulo. Nos é dado o ângulo, a hipotenusa, e queremos o outro lado, né? No caso, o cateto oposto, né? Deste mesmo triângulo retângulo. Tá, mas então eu tenho a hipotenusa, tenho o ângulo e preciso determinar o cateto oposto. Qual é a relação que eu vou usar? Tá? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Qual é a relação? Ora, aqui tu podes usar, né, duas relações. Tu podes usar ou então a relação da tangente ou a relação do seno. Aí você podia se perguntar, e se eu usar, por exemplo, a relação da tangente, será que eu consigo resolver esse exercício? Bom, a resposta, até tu podes resolver, mas será um trabalho a mais que tu vais fazer, né? Por quê? Porque tu, durante as aulas, né, nós vimos que a tangente, ela é que, no caso, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se eu não tenho a medida do cateto adjacente a este ângulo, então descarto a possibilidade, né, de ter que usar a tangente para encontrar a altura no caso, né, do voo, né, quando percorre uma distância de 4.000 metros. Ora, o que é que eu vou usar agora? Me restou seno. Por que seno? A gente sabe que num triângulo retângulo, né, de acordo ao que nós estudamos, o seno, ele é, no caso, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se o seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa, isso vai ser que H sobre a nossa hipotenusa, que no caso é 4.000 metros, tá? Nós temos isso ali. Tá, mas também a gente conseguiu demonstrar, né, que o 30 graus, ele é que é um ângulo notável, né? Foi trabalhado, nós demonstramos que o seno de 30 graus
é igual a meio, né? Nós vimos isto. Então, isso vai ser o quê? H sobre 4.000, né? 4.000 metros. Tá. Aqui, então, nós podemos fazer o quê? Nós queremos encontrar o valor de H, né? Eu posso multiplicar desse jeito. Vou ter que H vezes 2, isso vai ser 4.000 vezes 1. Tá? 4.000 vezes 1 dá o próprio número, né? Ou seja, dá 4.000. Então, aqui vamos ter 2H vai ser 4.000. Tá, mas o nosso objetivo é encontrar o valor de H. Então, H vai ser o quê? 4.000 dividido por 2, né? Tá, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos dividir 4.000 dividido por 2. 4, qual é o número que tu multiplicas por 2, te dá 4 ao próximo a ele? É o próprio 2. 2 vezes 2, 4. 4 para 4, 0. E temos aqui 0, né? 0 e 0. Então, a nossa altura, né, vai ser de 2.000 metros, tá? É o que nós queremos saber. Qual será a altura do avião quando percorrer 4.000 metros em linha reta? Então, quando ele percorrer essa distância de 4.000 metros, ele estará, né, a 2.000 metros em relação à pista, tá? Estamos a chamar esse lado aqui de pista, tá certo? Prontos, então vamos ver, né, o exercício número 5 da nossa lista, né, que nós trabalhamos também. Diz o seguinte: um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isto, ele colocou um teodolito, que no caso é um instrumento para medir ângulos, né? Esse instrumento aqui serve para medir ângulos. A 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado, né, na figura abaixo. Sabendo então que esse instrumento está a 1,5 metro do solo, encontre a altura do edifício, tá? Então suponha o seguinte: tu tens aqui, né, um edifício. Eu não sou muito bom de fazer desenhos, vou aqui improvisar, né? Vamos supor que isso aqui seja um edifício, tá? E esses ali são os andares do edifício, né? É supor mesmo só, não é nada isso aí que simboliza o edifício. Então, prontos. Nós queremos saber a altura deste edifício, tá, né? Nós queremos saber a altura. Vou chamar aqui de H. Só que a pessoa que foi chamado para medir essa altura, ele usou um instrumento, né, para fazer essa medição de ângulos, ou seja, dessa altura, tá? E ele colocou esse instrumento a quantos metros do edifício? A 200 metros, tá? Então nós temos isso aqui, né? Vamos supor que essa é a distância, né, entre o instrumento e o edifício, tá? Então nós temos isso aqui. Só que o instrumento está a quantos metros do solo? 1,5, ou seja, né, daqui para aqui nós temos 1,5. Então, o ângulo que ele fez, o ângulo que foi medido de acordo ao que nós temos no enunciado, é de quantos graus? É de 30 graus, tá? Então, nós temos essa aqui mais ou menos a figura, tá, né? Queremos saber H. H maiúsculo. Então, vamos lá. Como é que nós podemos resolver este exercício? Bom, primeiro observe, né, que essa figura que tu tens aqui, ele é um retângulo, tá? Suponho que seja. Então, se é um retângulo, aqui também vale 200 metros. Se isso é um retângulo, então aqui também vale 1,5, né? Nós vemos isso no estudo de figura geométrica. Tá, mas então, qual é o objetivo disto? Qual é o objetivo disto? Observe, tu tens este lado aqui, né, que corresponde a 200 metros, e tu queres calcular, no caso,
essa altura maior. De acordo com a figura, a altura maior vai ser o quê? Vai ser este 1,5 mais, né, essa parte que está a faltar aqui. Ora, essa parte que está a faltar eu vou chamar de x, mais x. Então, o que nós podemos fazer para encontrar esse x? Vamos usar, no caso, este triângulo que nós temos aqui. Tá? Nós temos esse triângulo. Tá, aí você vai me perguntar, ou vai dizer, tá bom, então qual é a relação que tu vais usar, André? Se no primeiro exercício nós usamos a relação do seno, né, que no caso é cateto oposto sobre a hipotenusa, né, aqui nós podemos usar a relação do seno. Bom, podíamos usar, mas qual seria a nossa, ou então o nosso impasse? Nós não temos a hipotenusa, né? Nós só temos o quê? O ângulo, o cateto adjacente ao ângulo e queremos, na verdade, o cateto oposto. Tá, mas então qual é a relação trigonométrica, ou então qual é a identidade trigonométrica, né, que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? Essa relação ou essa identidade é, no caso, a tangente, né? Nós vimos então que a tangente de 30 vai ser o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá certo? Mas o nosso cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus é x. E o nosso cateto adjacente a este mesmo ângulo é 200, tá? Beleza. Então, quem é a tangente de 30? Ora, a tangente de 30, de acordo ao que nós vimos, é raiz de 3 sobre 3, né? Nós vimos isto. Tá. Então, se a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, né? Por que vamos afirmar isto? Porque a tangente de 30, ele é seno de 30 sobre cosseno de 30. Isso é igual a x sobre 200. Tá, mas o seno de 30, de acordo ao item, né, ou então a questão número 4, nós vemos que é meio. E cosseno de 30, conforme nós vimos na aula, isso é raiz de 3 sobre 2. Isso então vai ser que é x sobre 200, né? Temos então, né, para dar continuidade à resolução da nossa questão, né, que aqui, né, vou ter que meio sobre raiz de 3 por 2, isso vai ser x sobre 200. Tá, mas então aqui vamos ter que meio vezes 2 sobre raiz de 3. Lá, quando vocês estudaram divisão de frações, né, vocês viram que a divisão de frações faz-se multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. A primeira fração é meio, tá aqui, e o inverso vai ser 2 sobre raiz de 3. Tá, mas eu posso simplificar esses dois aqui, né? Isso ainda é igual a x sobre 200. Então, o que sobrou aqui? Sobrou, no caso, 1 sobre a raiz de 3, isso é igual a x sobre 200. Vocês, nas aulas do Ítalo, viram também no caso, racionalização, né, de denominadores. Então, lá, como é que vocês faziam? Ou seja, eu posso ter aqui x sobre 200, né? Isso vai ser 1 sobre raiz de 3, ou então 1 vezes a raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes a raiz de 3. Isso é o que vocês estudaram com o Ítalo, né? Então, isso vai ser que raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado. E também vocês viram que quando o índice da raiz for igual a esse expoente, né? Vocês simplificavam, né? Então, isso fica aqui x sobre 200, isso vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Tá, mas eu quero encontrar o valor de x. Então, o x vai ser que 200 vezes raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Ou então, né, 200 raiz de 3 sobre 3. Nós temos aqui o valor de x. É isso que a questão quer? A resposta é não, né? Isso só foi um meio para chegar àquilo que a questão
quer, na verdade. O que a nossa questão quer? É a altura. Ou seja, de acordo com a nossa figura, a nossa altura vai ser que 1,5 mais o valor de x que foi determinado, que é no caso 200, que multiplica a raiz de 3 sobre 3, tá? Eu posso deixar desse jeito? Posso, mas vocês podem calcular a raiz de 3, né? Que é no caso aproximadamente 1,7, tá? Multipliquem esse valor, né? Multiplicando esse valor por 200, vocês vão ter aproximadamente 346,4110,16,14. Dividindo por 3, isso dá 115,470053,8. Somando este senhor que está aqui, 1,5, né? Isso dá a nossa altura de aproximadamente 116,97 metros, tá? Essa é a altura aproximada, né, do edifício. Então, esses foram os exercícios que eu queria trabalhar com vocês hoje, né, para então revisar tudo aquilo que nós vimos, tá certo? Eu fico por aqui e boa continuação para vocês.